Glória a Deus. Diante do trono, Senhor. Diante do trono. A paz do Senhor, queridos. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Não estou aqui para falar de coronavírus, não. Estou aqui para falar da palavra de Deus. Essa palavra inerrante, essa palavra poderosa. E gostaria de compartilhar com os nossos amados irmãos algo que Deus tem colocado no meu coração, falando sobre apostasia. E queria primeiro fazer um pano de fundo aqui, para que nós pudéssemos entender um pouco aqui daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Amém? Mateus capítulo de número 24, o versículo 34 e o versículo 35, ele diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Não passará essa geração. Versículo 35 diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, primeiramente nós precisamos entender que quem falou isso aqui foi Cristo, Jesus. E se nós olharmos aqui, ele diz que não passará esta geração. Não vai se levantar outra geração até o arrebatamento da igreja. Ele não vai destruir, assim como ele fez na época de Noé, e levantar outra geração. Embora até Deus quis fazer isso, quando o povo estava saindo do Egito para Canaã, e Deus, pela rebeldia do povo, pela dureza do coração, Deus falou para Moisés que ia destruir aquele povo, e através de Moisés levantava outra geração. Mas Moisés, ele se colocou em favor do povo e disse: Deus, o que vão dizer as nações que te rodeiam? Então veja bem, vai passar, céu, terra, porém a palavra de Deus ela não há de passar. Agora, eu quero falar de algo que realmente é presente nos nossos dias, que está em Tessalonicenses, segundo de Tessalonicenses, capítulo de número 2, desde o versículo 1 a seguir, porque isso aqui é presente. Ele diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, não remova da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por parábola, quer por espírito, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Venha o quê? A apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Isso aqui está falando do anticristo. E eu poderia muito bem falar sobre isso, porque a economia mundial está falindo. Você vê que a bolsa, elas estão fechando, parando, e eu não vou falar sobre isso para que se levante um só governo mundial. Mas eu quero falar nessa noite nesse momento para você, sobre apostasia. Porque essa palavra apostasia, a gente tem vivido ela no nosso dia presente, no momento presente. E quando a gente olha
a palavra apóstata ou apostasia, nós muitas vezes não temos aqui um diagnóstico completo daquilo que realmente é a palavra de Deus. Diante de tantas coisas, diante dessa apostasia, daqui a pouco eu explico o que é isso. O Senhor, Ele pede para que a gente venha permanecer diante de tanto caos que está acontecendo, a gente permanecer com a fé diferente. Eu vou mostrar alguns versículos aqui da palavra de Deus. Primeiro de Timóteo, capítulo 1 e o versículo de número 19. A gente precisa meditar um pouco nisso para que realmente a coisa possa fluir. Mas o versículo de número 18, né? Ele diz para Timóteo assim, versículo 19: mantendo a fé e a boa consciência. Ora, diante desse caos, diante dessa apostasia, diante de tudo isso que está acontecendo, nesse presente momento, nós precisamos manter uma coisa, que é a fé e a boa consciência. E ele ainda continua dizendo assim, isso é Paulo exortando a Timóteo naquela época já. E ele ainda diz assim: porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Algumas dessas pessoas, por abandonarem a fé, tendo rejeitado a consciência, eles naufragaram na fé. Por isso que a Bíblia ela diz assim: ó, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aquele que está em pé, cuide para que você não caia. Então, primeira coisa que ele diz aqui é para a gente permanecer com a boa consciência. E essa consciência é Romanos 12 e o versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, o sistema, mas transformai pela vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus no momento da centralidade, no momento da boa consciência, no momento da fé que nós exercemos sobre aquilo que a palavra de Deus, nesse presente momento, ela nos dá a certeza de que realmente nós estamos vivendo nesse presente momento, com tantas coisas, catástrofes que estão acontecendo, porque vai passar o céu. Eu não estou nem falando de juízo, não quero falar de juízo de Deus, eu quero falar de cumprimento da palavra de Deus. É diferente de juízo de Deus e falar do cumprimento da palavra de Deus. Então nós estamos vendo aqui, primeira coisa. A segunda coisa, eu quero também ler aqui em 2 Timóteo 4, né? Que diz assim, veja bem, 2 Timóteo, capítulo de número 4, o versículo 4, ele nos diz assim. Vamos lá então. 3. Vou ler o 3 aqui. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Então são pessoas que seguem pessoas, não por aquilo que Deus é, mas por aquilo que Deus pode dar. O desejo de ter, o desejo de ser, que não é esse o desejo de Deus. O desejo de Jesus é servir. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Então aqui nós encontramos algo da parte de Deus. O versículo 4 diz assim, ó: e se recusaram a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. As pessoas que largam a fé, que não têm uma boa consciência, eles decidiram, recusaram dar ouvido à verdade. E Jesus disse assim, ó: essa é a verdade, não vai se levantar outra geração. Essa é a geração, vai passar os céus e a terra, mas essa geração vai ver muitas coisas. Então eles se recusaram.
a dar ouvidos, se dá ouvidos à verdade, enganando-se, entregando-se a fábulas. Aí ele diz assim, para Timóteo, olha a exortação a Timóteo: tu, porém, ser sóbrio. Sobriedade, ele fala de quê? Sereno de espírito, ser moderado, controlado. A palavra, quando ele está falando aqui, né, para Timóteo, ser sóbrio, é ser o quê? Controlado, ou seja, estar firme no Senhor. E ele nos dá isso para que nós possamos também ser sóbrios nesses momentos, vigilantes nesse momento, porque vai chegar um tempo, e nós estamos vivendo, em que as pessoas elas não estão dando crédito à palavra de Deus. Eles não estão dando crédito à palavra de Deus. Vou mostrar para você que isso não é de agora. Não estou nem falando de juízo, porém a palavra de Deus ela vai se cumprir, meu irmão, em nome de Jesus. Então o que nós estamos entendendo aqui? O que nós estamos vendo? Primeira coisa, e eu quero falar aqui outra coisa também sobre as pessoas que estão se afastando de Deus. Deixa eu colocar aqui para nós depois falarmos sobre a apostasia, tá? Hebreus, capítulo 3 e o versículo 12 nos diz assim: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Você está entendendo, irmãos? Porque Deus ele está falta de fé, descrença, fraqueza na fé. Essa palavra incredulidade quer dizer isso. Então o que ele está dizendo? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Aí o versículo 13 ele diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Eu estou falando do tempo presente, hoje, agora, é para nós hoje, nesse momento, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Você pode, deixa eu perguntar para você sabe o que é pecado? Não, né? Pecado tem nome. Prostituição é um pecado, tem nome, é prostituição. Adultério tem nome, é adultério, é prostituição, né? Então quando você fala de pecado, você dá nome a ele. Agora, a palavra pecado no original quer dizer você errar o alvo, você sair do caminho. Tem muitas pessoas que pecaram porque estão saindo do caminho. Jesus é o único caminho. Como ele está dizendo aqui, pelo contrário, exortava mutuamente cada um durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque o mundo oferece muitas coisas. Porém, todavia, nós temos uma palavra de Deus. Mais cedo ou mais tarde, ela vai se cumprir em nossas vidas. Então nós não podemos de forma alguma ou de maneira alguma deixar que isso entre em nossos corações. Outra coisa que eu coloquei aqui é 2 de Pedro 3 e o versículo de número 17 e 18. Ele nos avisa. Então, 2 de Pedro, capítulo de número 3 e o versículo de número 17, ele nos diz assim: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão. Ele está nos prevenindo de antemão. Isso é muito lindo, porque é ter um conhecimento daquilo que vai acontecer amanhã. Nós somos prevenidos por Deus de tudo aquilo que vai acontecer amanhã.
Nós só nos damos crédito à palavra de Deus porque muitas vezes o nosso coração está endurecido. E nós desviamos muitas vezes, não é nem deixar a Deus, é sair do caminho. Porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas já deixaram a Deus dentro da igreja. O coração não está mais ali. Então eu queria que você entendesse isso. Por quê? Porque eu quero mostrar um versículo aqui, em Lucas capítulo 2, e o versículo de número 52, né? Que diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Jesus crescia em conhecimento e graça. E isso é bom você entender, porque nós precisamos também, assim como Jesus, o próprio Filho de Deus sem pecado, ele havia uma necessidade de crescer em graça e conhecimento. Agora imagine, nós somos pecadores, porque pecamos por palavras, pensamentos e omissão, e somos carentes da misericórdia de Deus. Então, se Jesus crescia em graça e conhecimento, nós também precisamos crescer em graça e conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias fala isso. E ele diz também ainda em Oséias: prossigamos em conhecer ao Senhor. Mateus capítulo 22 e o versículo 29 diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora, o que é graça? O que é conhecimento? Deixa eu falar um pouco aqui sobre graça e conhecimento. Porque tem muitas pessoas que têm graça, mas não têm conhecimento. Tem muitas pessoas que têm conhecimento, mas não têm graça. Graça é aquele camarada que ora, jejua, obedece a palavra, ele é fiel a Deus, ele é uma pessoa que ele vê anjo subindo, ele vê anjo descendo, ele vê a sarça ardendo, você está entendendo? Ele vê os matos pegar fogo, ele vê Deus, ele fala com Deus, Deus fala com ele. É o camarada que daqui a pouco, se você olhar, ele é o santarrão. Você já viu aquele camarada? Só que ele não tem nada de conhecimento. Aí ele começa a rotular as pessoas, dizendo que as pessoas estão em pecado. É ou não é? Basicamente isso. Porque ele é o santarrão. Tem aquele que tem um conhecimento, mas não tem graça. Ele não ora, ele não jejua, ele conhece a palavra, aliás, ele conhece a letra, porque a letra, ela mata, o espírito é que vivifica. E ele é teólogo, né? É hermenêutica, é isso, é aquilo. Só que ele não tem graça e não tem conhecimento. Ele tem conhecimento e não tem graça, o outro tem graça e não tem. Irmão, a gente precisa crescer em graça e em conhecimento. Você precisa ter um pouco de conhecimento, mas também precisa orar, jejuar. Você precisa buscar a face de Deus. É bom a gente estudar, é bom a gente ler livros. E nesse momento, querido, que nós estamos vivendo, nesse tempo de apostasia, é necessário a gente saber que verdadeiramente tem coisas acontecendo debaixo do nosso nariz, no tempo presente, onde nós precisamos saber que verdadeiramente, queridos, nós muitas vezes podemos perecer por falta de conhecimento. Apostasia, ela é necessário que isso aconteça. Eu vou ler de novo para agora você entender. Aqui em Tessalonicenses, capítulo de número 2 e o versículo 1, diz assim, ó: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de algum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Agora,
Pastor, o que é a palavra apostasia? A palavra apostasia, ela fala no original, pessoa que está longe. Deixa eu pregar essa palavra aqui, diretamente aqui na minha Bíblia. Essa minha Bíblia ela é muito legal porque ela tem uma palavra, ela tem um estudo muito tremendo, né? Ela diz assim: apostasia quer dizer, a palavra apostasia quer dizer separação, deserção, repúdio, divórcio. Aliás, carta de divórcio no grego antigo quer dizer está longe, tem um sentido de afastamento definitivo. Esse afastamento, como eu já falei, ele não é físico, muitas vezes ele está no nosso coração. 20h17. Amém? Muitas vezes ele está no nosso coração, porque o coração está endurecido para quê? Para crer naquilo que nós estamos falando nesse momento. Eu tenho dificuldade de acreditar. E quando nós olhamos Mateus, como eu li, e ele diz assim: ó, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, basicamente, para você entender aqui, para nós encerrarmos, é o seguinte: a pessoa, ela fez uma aliança com Cristo, porque Cristo, ele é o noivo, a igreja é a noiva, né? Cristo é o esposo, a igreja é a esposa. Então nós fizemos uma aliança com Deus, nós temos uma aliança, assim como nós temos uma aliança, né? Assim como nós temos uma aliança, você tem uma aliança com a sua esposa, você colocou no dedo um anel, uma aliança, dizendo que você tem compromisso com essa pessoa e que você não tem compromisso com outra pessoa a não ser com essa pessoa. Essa é a aliança que você faz. E essa aliança é até que a morte nos separe. Nós temos uma aliança com Deus. E essa aliança é até a consumação dos séculos com Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele diz que ele não tem prazer naquele que retrocede. Essa aliança é uma aliança que ela não pode ser rompida, né? Mas muitos hoje, não me leve a mal, não estou falando aqui de ninguém, não estou falando da sua fé, mas muitas pessoas hoje, o que está acontecendo? Muitas pessoas hoje, nesse exato momento, elas têm feito algo que tem entristecido o coração de Deus. Ouça bem, não estou falando de juízo, eu estou falando de cumprimento da palavra. Eu não estou dizendo que é porque você deixou a palavra, você deixou Jesus, deixou de congregar, como a Bíblia diz, não deixando de congregar, como é costume de alguns, e Deus está castigando você. Não, Deus não castiga. Você é pai, você é mãe. Eu sempre digo que o camarada ele só sabe o que é um filho quando ele é pai. E na oração, quando os discípulos falaram para Jesus: ensina-nos a orar, e o que foi que ele disse? Pai nosso. Então você tem um pai, e esse pai está nos céus. Por mais que você seja, vou dar o meu exemplo, por mais que eu seja uma pessoa desobediente do meu pai, o meu pai, eu creio que ele nunca ia me castigar colocando qualquer tipo de enfermidade sobre a minha vida, dizendo: porque você não me obedeceu, agora eu vou te colocar uma enfermidade. Deus é pai, Deus jamais faria isso. Assim como você é pai, hoje você ama o seu filho. Essa é a proporção do amor que você sente pelo seu filho, é a mesma proporção na realidade, aliás, é muito maior a proporção daquilo que Deus olha para nós e nos ama. Então veja bem, nós estamos diante de uma palavra inerrante, poderosa, e essa palavra ela tem poder, ela tem o aval de Deus, ela vai se cumprir, mais cedo ou mais tarde. E nós não vamos perecer se nós tivermos o conhecimento daquilo que nós estamos enfrentando hoje, agora, nesse exato momento. Então a palavra apostasia, ela quer dizer estar longe de, afastamento muitas vezes até definitivo.
E isso começa, querido, aos poucos, as pessoas vão ficando longe diante de Deus. Mas pastor, eu não fiz aliança com Deus. Eu não fiz, você fez, você entregou a sua vida para Jesus. E se você entregou a sua vida para Jesus, a sua vida não é mais sua. Você já percebeu nisso? Senhor, eu entrego a minha vida. Você agora tem um Senhor. E você agora é escravo. Depois eu, em outra ministração, vou falar sobre o significado do que é você ser servo e escravo. Ou você ser senhor e escravo. Senhor e servo. Então, se você é servo de Cristo, você não tem mais vida própria. A sua vida agora dele é propriedade dele. Você só tem que obedecer a palavra do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós confessamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, quando nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, então nós entregamos a nossa vida a Ele. O São Paulo, apóstolo, ele falando aos Coríntios, no capítulo 11, o versículo 25, ele diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes o que beberdes em memória de mim. Toda vez que nós fizemos ou participamos da ceia, você que é cristão, cristão católico, cristão evangélico, cristão crente, toda vez nós fizemos uma aliança com Deus. Deus é um Deus de aliança. Nós precisamos saber que Deus ele fez um pacto com o seu povo. Então você tem uma aliança com Deus, você é a noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva e Jesus é o noivo. Jesus é o esposo e a igreja é a esposa. Então nós temos essa aliança. Não dá para nós nos apostatar dessa fé agora, desta aliança, romper esta aliança e dizer assim: Senhor, eu não te quero mais. Eu estou te dando uma carta de divórcio. Quero que o Senhor risque aí, vamos desfazer essa aliança, porque eu não quero mais estar contigo. Queridos, não estou falando nem sobre a ira de Deus, sobre o juízo de Deus, mas a palavra de Deus, ela que é inerrante e poderosa, ela diz que tudo que o homem plantar certamente colherá. Não dá para me explicar agora, mas em Gênesis 15, Abraão faz uma aliança com Deus. E na aliança que Deus faz com Abraão, Deus aparece para Abraão. E quando Deus aparece para Abraão, Deus faz um pacto com Abraão. E através daquele pacto, Abraão teria que oferecer sacrifício. Eles pegam ali uns pássaros, ele abre no meio, coloca um de um lado, o outro do outro. Porque na aliança que era feita antes do pacto, os dois tinham que passar no meio. Por quê? Porque ele estava dizendo: assim como foi feito com esses pássaros, com esses animais, aquele que quebrar a aliança será feito com a pessoa. E se você ler ali, você vai ver que Deus passou, mas Abraão não. Mas quando chega lá na frente, no capítulo 22, aí é a vez de Abraão cumprir com o seu voto, com a sua aliança. Aí Deus vai e faz o quê? Pede para Abraão seu filho, Isaque, aquele que ele tanto amava. Chegou a hora de Abraão honrar com a sua parte, com o seu pacto na aliança. Nós precisamos honrar com o pacto, com a aliança. Não deixe que a apostasia, a dureza do teu coração, não deixe que essas coisas que muitas vezes está vindo sobre a humanidade, sobre o mundo inteiro, isso é real, isso vai acontecer, vai passar os céus e a terra. Nós somos essa geração, não vai se levantar outra geração. E Deus ele está trazendo hoje, dizendo assim: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá.
Não olhe para o homem, olhe para Deus. O homem ele é falho, o homem ele é pecador. O homem, ele muitas vezes vem com palavras, com vãs sutilezas, com palavras fingidas, com palavras que muitas vezes leva a pessoa a deixar o caminho do Senhor em busca de algo pessoal. Nós estamos buscando a eternidade. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, que Deus possa guardar a sua casa, guardar o seu coração e verdadeiramente Deus possa te guardar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Leonilson e gostaria, querido, que você compartilhasse essa mensagem com alguém. Um abraço.